gente, tudo bem? Então, hoje eu vou começar a gravar a videoaula sobre cultura e ideologia. Então, nesse primeiro momento, a gente vai tentar conceituar o que é cultura. Deixa eu abrir o slide aqui. E eu vou compartilhar a tela com vocês e já vou explicando alguma coisa do conteúdo, certo? Eu já tinha mandado um vídeo para vocês falando sobre cultura, mas eu sei como vocês gostam de assistir a aulinha da professora Carol. Então, eu vou falar aqui para vocês. Vamos lá, então. Então, galera, seguinte, tá? Aqui eu trouxe para vocês, tá? Uma série de imagens, né? Que faz referências a várias culturas para a gente olhar, analisar. E depois, né? A gente vai retornar aqui em algumas imagens, mas olhem para essas imagens e qual é o sentimento de vocês? Vocês se identificam? Vocês não se identificam? Vocês se agradam? Não agradam? E aí? Tá? Então, aqui vocês vão ver que eu trouxe vários conceitos sobre cultura, né? Eu tentei achar várias explicações diferentes sobre o que seria a cultura, tá? Então, a cultura é parte do que somos, nela está o que regula a nossa convivência e a nossa comunicação em sociedade. A cultura ela vai tentar entender os aspectos aprendidos que nós, seres humanos, através dos nossos contatos sociais, a gente vai adquirindo ao longo da nossa vida, tá? Então, características como a linguagem, o modo de se vestir, aqueles adereços que a gente vê ali nas fotos, né? Em ocasiões específicas ou não, são algumas características que podem ser determinadas por uma cultura. Por que eu coloquei em situações específicas? Porque muitas vezes, às vezes é um ritual, às vezes é um casamento, às vezes é uma formatura, um evento que a gente bota uma roupa, né, mais a caráter do que no dia a dia a gente estaria vestido daquela forma, tá? Então, a cultura, atentem aqui para essa explicação, porque depois a gente vai voltar aqui de novo. Então, a cultura consiste no conjunto de práticas, saberes, normas e valores de uma coletividade, servindo de fundamento para as relações sociais. Então, a gente vai ver que esse conceito aqui é um conceito bem universal do que é cultura. Tá? Inclusive, ele é o ponto de partida para várias outras explicações, certo? A cultura ela não ocorre de maneira harmônica e igualitária. Ela é marcada por conflitos e por relações iguais entre diversos grupos humanos. Se a gente for imaginar, então, que a cultura ela é resultado da nossa vivência, das nossas experiências, cada lugar, né, tem uma forma de ver e compreender as coisas, que às vezes é diferente, né, da forma como eu vejo. Porém, há lugares, né, em que tu tens um tipo de cultura, daí vai um grupo que acha que tem uma cultura superior e tenta enfiar a goela abaixo, né, a sua forma de ver o mundo. Então, aí acaba tendo, né, uma série de conflitos e relações iguais, que é um pouco o que aconteceu aqui com o Brasil, né, no período da colonização. Então, chegaram aqui, tinham os índios com a sua cultura, né, que era uma cultura diferente da dos europeus, e os caras não entendiam, né? Então, provavelmente foi tentado fazer todo, né? Tiveram todo um esforço de enfiar goela abaixo da sua cultura, catequizando os índios, sem levar em conta que eles tinham outros rituais, outras formas de vestir, outras formas de falar, tá? E basicamente deve ter acontecido, né? Se a gente pesquisar em cartas, um povo que parece ser ignorante, que não entende, que isso, que aquilo, né? Que não trabalha assim, que não trabalha assado. Então, vários aspectos diferentes, né? Os europeus não conseguiram entender. Então, essas diferenças. Então, as normas são um conjunto de regras formadas a partir dos valores de uma cultura, que servem para regular o comportamento daqueles que dela fazem parte. Então, todas as culturas vão ter normas e a gente vai seguindo essas normas de acordo com a nossa cultura, aquilo que a gente acha correto ou não. Tá? Tanto que alguém aparece com uma ideia muito diferente, a gente fica, nossa, mas aqui não é assim.
por exemplo, comer ou não carne de vaca. Aqui na Índia a gente sabe que lá eles não comem e aqui a gente come. Então, muitas vezes a gente não consegue entender eles, muito menos eles entender a gente, tá? Indo mais adiante, sobre cultura e antropologia. Então, a gente vai ver que a cultura possui aspectos tangíveis, seriam aqueles aspectos da cultura material, como, por exemplo, objetos, símbolos que fazem parte de todo esse contexto, aí que eu trouxe para vocês, né? Um exemplo de cultura material seria o Cristo Redentor. E a cultura intangível, ou imaterial, que na verdade não é um símbolo, e sim muitas vezes pode ser ideias, normas, uma religiosidade, tá? E aí eu trouxe aqui como exemplo para vocês a capoeira, tá? Para a gente entender. Sobre determinismo cultural. Os determinismos culturais, eles são formas de hierarquizar a sociedade de acordo com a cultura, tá? Então, nós temos o determinismo biológico, que tenta provar que as diferenças entre as sociedades são explicadas com base em características físicas da população. Então, onde as pessoas seriam, de certa forma, parecidas fisicamente, teriam o mesmo biotipo, tenderia a desenvolver uma cultura daquela forma. E já no determinismo biológico, tu não leva em conta as características físicas, e sim os aspectos geográficos, clima, relevo, se é um lugar mais frio, se é um lugar mais quente, daí as pessoas tenderiam a desenvolver mesmo tipo de cultura, o mesmo padrão cultural, levando em conta esses critérios geográficos. Esse tipo de ideia, os determinismos, eles tentaram ser comprovados cientificamente, mas não foram. Por quê? Porque, gente, a cultura ela é construída com base na vivência das pessoas, na experiência, não com base em características biológicas, muito menos geográficas, tá? Por isso que esses determinismos biológicos, eles apareceram no primeiro momento no sentido de hierarquizar essas culturas, né? Ou seja, uma cultura que se considera superior, poder comandar, poder determinar o tipo de cultura de uma cultura inferior. Hoje a gente consegue, né, ver que países, por exemplo, que são poderosos, acabam se intrometendo, acabam ditando, determinando o tipo de cultura em países que não tem tanta grana assim. E outra coisa também seria a questão do processo de globalização, que a gente vai falar mais tarde. Eu vou parar de falar porque, como vocês podem ver, está uma barreira sem fim. Eu mal consigo expressar os meus pensamentos. Beijos para vocês e até mais. Tchau, tchau.